está lá no finalzinho do slide, então vamos prestar bem atenção para ver como é que vocês vão se sair respondendo as questões, ganhar vários prêmios, várias viagens, barras de ouro, ficar ricos. Então, deixa eu apresentar a tela para vocês. Bom dia, né, gente? Eu nem dei bom dia hoje. Deixa eu ver se eu esqueci. Vocês estão vendo? Aqui, mulher. Porque eu tava esperando além de falar, esperei Lara falar. Tá vendo aí, Paty? Sim. Então, vamos dar continuidade aos modelos atômicos. Lembrando que ontem a gente viu que foi os dois filósofos que descobriram o átomo, e aí os cientistas acharam na necessidade de compreender o que era o átomo, e aí eles criaram várias teorias, vários modelos, e ontem a gente viu o modelo de Dalton, que foi o primeiro modelo de Thomson, e o modelo de Rutherford. Acho que foi o de Rutherford. E aí eu vou dar continuidade à evolução desses modelos atômicos. E aqui eu trouxe para vocês o modelo de Sommerfeld, que ele foi um cientista. E esses cientistas, o que eles faziam? Eles tentavam aprimorar a teoria de cada um, descobrindo mais coisas sobre o átomo, às vezes derrubando as outras teorias, mas sempre colhendo algo que foi concreto de cada teoria. Quando eu chegar lá mais na frente, eu vou mostrar para vocês a evolução de cada um e o que é que cada teoria contribuiu para a teoria que a gente tem hoje sobre o átomo. Então, Sommerfeld ele sugeriu, na sua teoria, que as órbitas seriam elípticas e não circulares. Ou seja, na teoria passada, eles acreditavam que era tipo um modelo planetário. O núcleo ali e os elétrons ao redor do núcleo, como se fosse o sistema planetário. E só que em órbitas circulares. E aí foi onde Sommerfeld descobriu que as órbitas não seriam mais circulares e seriam elípticas. Ou seja, onde tem diferentes excentricidades, gerando energia para uma mesma camada. Por exemplo, não era as órbitas, elas não eram circulares, elas não eram todas iguais. Então, cada uma tinha uma energia diferente. Então, por isso que elas, olha, aqui vocês podem ver melhor como ele disse que elas eram diferentes. E aí, ele percebeu que as raias obtidas por Bohr era, na verdade, mais fina. Bohr é um próximo cientista que vocês vão conhecer o modelo também. E aí, Sommerfeld ele disse que essas órbitas elas eram mais finas. E ele supôs que os níveis de energia é a energia que cada órbita suporta, eles estariam divididos em regiões menores que foram chamadas de subníveis de energia. E aí, esses subníveis de energia estão em cada órbita, e aí foram representados por letras. E as letras que foram escolhidas foi S, P, D e F. Então, cada órbita cada subnível de energia tem uma letra para ser específica. Nos próximos conteúdos, vocês vão ver a importância de cada subnível desse e vão aprender a trabalhar com eles. De cada elemento químico, vocês vão conseguir trabalhar com todos os subníveis de energia. E aí, eu quero que vocês entendam qual foi a contribuição no modelo de Sommerfeld, como ele contribuiu para essa teoria, que foi descobrir que as órbitas não seriam circulares e seriam elípticas. Isso até o modelo de Sommerfeld. E aí veio Bohr. Bohr também foi um novo cientista, que ele também criou a sua teoria, criou o seu modelo, e na criação do seu modelo,
Bohr definiu as seguintes concepções. Bohr disse que os elétrons que giram ao redor do núcleo, eles não giram ao acaso, mas eles descrevem órbitas determinadas, ou seja, aí foi onde Bohr descobriu que os elétrons eles não estavam soltos, girando de forma aleatoriamente, eles estavam girando em órbitas. E aí, ele disse que o átomo é incrivelmente pequeno, mas mesmo assim, a maior parte do átomo é espaço vazio. Então, ele disse que o núcleo do átomo é muito pequeno. E o núcleo do átomo, ele disse que ele é cerca de 100 mil vezes menor do que o átomo. Então, a parte do átomo, o núcleo do átomo é um pedaço bem pequeno e os elétrons estão girando depressa ao redor desse núcleo. E aí, quando a eletricidade passa através do átomo, quando tem eletricidade, o elétron que estão soltos lá, eles pulam de uma órbita para outra. E aí, a órbita que ele vai pular é a maior, é a órbita seguinte. Quando não tem eletricidade, ele volta para a sua órbita natural. Eu vou mostrar para vocês melhor depois no exemplo como é que as órbitas, e aí ele passando de uma órbita para outra. Ele disse que quando os elétrons saltam de uma órbita para outra, resulta a luz. E é aí onde Bohr conseguiu prever os comprimentos de onda, que é quando há o salto de um elétron de uma órbita para a outra. E aí, mais para frente, vocês não precisam se preocupar, saber agora o que é o comprimento de onda, porque mais para frente vocês vão fazer uns cálculos e vocês vão entender melhor o que é o comprimento de onda, mas quero que vocês saibam qual foi as concepções, o que foi que Bohr descobriu através da sua teoria. Entendeu? Ele descobriu que ao saltar de uma órbita para outra, resulta na luz. E aí veio o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, o que é esse princípio da incerteza? Heisenberg também foi um cientista, e aí a contribuição dele para o modelo atômico é dizer que é impossível determinar a posição e o movimento de um elétron. Então, Heisenberg determinou que não tem como descobrir qual é a posição, descobrir qual a posição e a velocidade de um elétron ao mesmo tempo. E aí, a gente pode citar como exemplo, a gente pode determinar a velocidade e a posição de um carro, por quê? Porque ele é muito grande e é visto, né? Visto a olho nu. Mas já um átomo, nem equipamentos mais sofisticados são possíveis de determinar com precisão a velocidade e a posição de um elétron em determinado átomo. Mas aí, o que é que foi adotado por Heisenberg? Ele adotou que no lugar da gente determinar apenas uma órbita para o elétron, o mais adequado e correto é admitir que existem regiões possíveis para este elétron estar. E foi aí onde essas regiões foram chamadas de órbitas. Então, a gente vai saber mais ou menos em que região cada elétron está. Não vai ter como a gente descobrir a certeza, com precisão, mas vamos ter uma maior probabilidade de se encontrar o átomo em um certo orbital. E aí, aqui eu mostrei botei essa imagem para mostrar para vocês a evolução de cada teoria, de cada modelo. A primeira foi a de Dalton, lembra? Foi a primeira teoria atômica. E aí, o que é que Dalton determinou através de sua teoria? Que os átomos da mesma substância são idênticos. E ele disse que o átomo era uma bola, tinha formato circular e era maciço, ou seja, duro.
e que o átomo era indivisível e indestrutível. E aí esse modelo ficou conhecido como a bola de bilhar. Por quê? Por ser redonda, ser semelhante, redondo e duro. E aí, o modelo de Thomson acabou derrubando a maioria das determinações de Dalton para a sua teoria. E a única que se concluiu, então, a gente pode dizer assim, que a contribuição de Dalton para o modelo atômico é dizer que o átomo é indivisível. Só que ele é indestrutível, porque ele não é indestrutível. Thomson derrubou isso aí. Só conseguiu afirmar que o átomo é indivisível. Então, a contribuição de Dalton para o modelo atômico foi dizer que o átomo é indivisível. E a partir daí, Thomson descobriu que o átomo ele era carregado eletricamente, ou seja, tinha partículas carregadas eletricamente. E aí foi onde ele descobriu os prótons e os elétrons. Aí teve a descoberta do próton e do elétron. O que é o elétron? O elétron é uma partícula carregada eletricamente, só que como é que eu posso dizer? Os elétrons, elas são carregadas negativamente, isso. Os elétrons são carregados negativamente e os nêutrons são carregados. Eles têm o mesmo peso e o mesmo tamanho das partículas dos elétrons e dos prótons, porém eles não têm carga. Então são três. A gente tem os elétrons, a gente tem os nêutrons e a gente tem os prótons. Os elétrons, eles são carregados negativamente, por isso que tem esses menuzinhos, é para vocês entenderem que os elétrons são carregados negativamente. Os prótons, eles são carregados positivamente, por isso esse maisinho. Já os nêutrons, eles são partículas iguais aos prótons e os elétrons, porém eles não têm carga. E aí, Thomson descobriu os elétrons e os prótons, e ele determinou que o átomo era neutro. Por quê? Por ter partículas positivas e negativas. E aí, Thomson disse que o núcleo era que o átomo em si era carregado de prótons, porém com elétrons espalhados na sua forma. Como tem aqui, ó, o elétron, os elétrons são esses menuzinhos espalhados aqui e o próton espalhado aqui durante o átomo. E por isso que esse modelo ficou conhecido como pudim de passos. Por quê? Porque tem aquele todo aquele, vamos supor, a massa do pudim toda de uma cor e várias passas pretas. E aí ficou conhecido esse modelo por quê? Por ter o átomo ser todo positivo e ter vários elétrons negativos espalhados. Por isso esse modelo ficou conhecido como pudim de passas. E aí veio um novo cientista, que foi Rutherford. E aí, o que é que Rutherford descobriu? Que o núcleo era denso e pequeno, e que os elétrons, eles não estavam soltos aleatoriamente em qualquer lugar no átomo. Eles orbitavam o núcleo atômico. Ou seja, ele estava em volta do núcleo atômico. Aí foi conhecido como o modelo planetário. E aí, Rutherford descobriu o quê? Que no núcleo existiam prótons e nêutrons. Até então, Thomson só achava que no átomo só existia os negativos e os positivos, os elétrons e os prótons. E aí, Rutherford descobriu que no núcleo existiam também partículas carregadas neutras. O modelo ficou conhecido como modelo planetário, por se semelhar ao sistema solar, os planetas estar girando ao redor do Sol. E aí veio Bohr. O que é que Bohr determinou? Como eu expliquei, ele disse que a partir do modelo de Rutherford, ele aperfeiçoou
e disse que tinha níveis de energia. Órbitas estacionárias, ou seja, tinha órbitas ao redor do núcleo, como mostra aqui na imagem. E parecia o modelo nuclear, também parecia o modelo planetário. Aí vocês vão ver melhor que Bohr só aperfeiçoou o modelo de Rutherford. Então, o modelo que Rutherford apresentou que ele tinha feito, aquele modelo, Bohr só aperfeiçoou, ele não derrubou a teoria, ele aperfeiçoou aquele modelo. Por isso que esse modelo é chamado de Rutherford-Bohr, porque foi um aperfeiçoamento. E aqui, ó, o núcleo bem pequeno, aqui o KLM são as órbitas, e aqui esses azulzinhos, os elétrons ao redor do núcleo. E aí, a gente vai agora ver a diferença do modelo de Bohr para o modelo atual. O cientista que criou o modelo atual foi, deixa eu chamar aqui que é um nome bem inglês, eu não consigo falar, mas vocês leiam aí, que eu sei que vocês são umas feras em inglês. E aí, Bohr dizia que os orbitais estavam bem definidos no modelo atômico. E tá aqui, ó, o modelo de Bohr, que é o modelo planetário. Ele dizia que estava bem definido, ou seja, essas órbitas estavam bem definidas, como mostra aqui na imagem. Porém, no modelo atual, está abandonada essa ideia de que as órbitas estão definidas. É tanto que vocês não conseguem ver as órbitas aqui. E aí, hoje, se considera um elétron uma partícula com trajetória desconhecida. Ou seja, aqui ele não tinha, ele tinha a sua órbita. E aqui, no modelo atual, a gente pode dizer que ele tem o elétron tem sua trajetória desconhecida. Aqui parece bem uma nuvem eletrônica, uma nuvem de elétrons, parece uma chuvinha de monte de elétrons. Ou seja, o modelo atual diz que o elétron seria uma partícula com posição desconhecida, mas ocupando uma região denominada orbital. Sim, existem os orbitais aqui, eles não estão bem definidos. Porém, a gente não pode dizer com exatidão aonde está o elétron, porque o elétron tem sua trajetória desconhecida. Vocês estão conseguindo entender os modelos, a evolução de cada um? Tá dando certo? Aí. Sim. Pronto. Eu vou mostrar para vocês agora um site que ilustra melhor os modelos desde o início até o final. Pronto. Aqui é o modelo de Bohr, como vocês lembram que eu falei para vocês, que é o modelo bola de bilhar, como era chamado, por ele dizer que era uma partícula indivisível e indestrutível, e ser maciço e circular, como parecia uma bola de bilhar, tá aqui, como ele dizia, o modelo de Dalton dizia que era o átomo, uma esfera rígida, maciça, indestrutível e indivisível. E aqui, a gente vai para o modelo de Thomson. Aí aqui, ó, você já vê a diferença, onde Thomson descobriu os prótons e os elétrons, e aqui, ó, os amarelinhos, se a gente clicar neles, carga negativa, quer dizer que são os elétrons. E aqui, esfera carregada positivamente, ou seja, o núcleo é positivo e os elétrons negativos, que no caso são esses amarelinhos, por isso que ficou conhecido como pudim de passas. E aí, a gente passa para o modelo de Rutherford.
Vocês conseguem ver que parece o sistema solar, por isso que foi chamado de sistema planetário, porque tem os elétrons, ó, orbitando, ó, nas suas órbitas, cada um com trajetórias certinhas, girando ao redor do núcleo, parece o sistema solar, o Sol e os planetas, por isso que foi conhecido. E aqui Rutherford disse que o núcleo é uma carga elétrica positiva, ou seja, é os prótons, e é muito pequeno quando comparado à eletrosfera, ou seja, é muito pequeno comparado ao resto do átomo. Esses amarelinhos que estão orbitando são os elétrons, vocês já sabem que são negativas, ao redor do núcleo. E aí, agora a gente vai para o modelo de Bohr. E aí, Bohr já disse que não tem como determinar, as órbitas não estão tão definidas. E os átomos Travou? estão me ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo, né? Pronto. Então, aqui, ó, é o modelo de Bohr. Lembram que ele disse que agora já não era mais órbitas circulares, e sim, só circulares, e sim também elípticas. Então, vocês podem ver, ó, eles não giram só ao redor, assim, ó. Então, Bohr diz que não tem como determinar com exatidão a velocidade e o movimento de um elétron. Os amarelinhos são os elétrons que estão circulando ao redor do núcleo. E aqui tem os nêutrons, que são cargas com peso, são partículas com peso semelhante à dos prótons, mas sem carga elétrica. E os prótons, que são cargas positivas, ou seja, aqui no modelo de Bohr, a gente já vê o núcleo com nêutrons e prótons, e os elétrons ao redor do núcleo. E agora, a gente vai ver o modelo mais atual, que são aquela chuva de elétrons, como eu falei para vocês. São vários elétrons, sem a gente poder, sem uma órbita definida, e sem a gente poder determinar onde é seu lugar, qual a região que a sua velocidade com exatidão e a sua região onde se encontra. Então, vocês podem ver que são vários elétrons, uma chuva de elétrons. E aqui, os prótons no núcleo, com carga positiva, e os nêutrons. Então, e aí, vocês conseguiram entender, conseguiram visualizar a evolução de cada modelo? O que é que vocês estão rindo aqui? Vocês conseguiram? Se vocês conseguiram entender, querem que eu explique de novo algum modelo? Pronto, agora vamos para as perguntas. A parte que vocês gostam. Patrícia, tu vai me dizendo aí que eu não vejo. Aqui. Hoje vai ser diferente. Meu Deus, esse computador me tirou. Em vez de vocês ganharem viagem, vão ganhar almoço, né? Já vai dar a hora do almoço. Almoço, um lanchezinho. Deixa eu ver se vai. No conforto da sua casa, olha que legal. No conforto da sua casa, você pode responder as nossas questões, né? A gente responde junto, você pode Então. aplicar também.
Então, gente, tá aqui, eu mostrei, só coloquei mais essa imagem para vocês verem a evolução dos modelos, desde a bola de bilhar, de Dalton, pudim de passas de Thomson, planetário de Rutherford, o de Bohr, e hoje o atual, que é daquele homem lá que eu não consigo nem dizer o nome dele. Aqui também é só a representação para vocês verem. Dalton contribuiu com o modelo dizendo que o átomo era indivisível. E aí Thomson descobriu os prótons e os elétrons. E aí Rutherford descobriu os prótons, os elétrons e os nêutrons. E aí a gente já está no modelo atual de hoje. Então, deixa eu... Achei esse mapa mental na internet e achei super interessante para vocês verem, porque ele é pequeno, mas ele é bem explícito para vocês. Então, tirem print. E aqui ele só mostra o passo a passo de um em um. Primeiro, Demócrito e Leucipo, que descobriu o átomo, que era a menor parte da matéria indivisível. Dalton, que descobriu a bola de bilhar, esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Aí, depois de Dalton, veio Thomson com o pudim de passas. Depois veio Rutherford com o sistema planetário. E depois Rutherford e Bohr, ou seja, Bohr com aperfeiçoamento de Rutherford e seus níveis de energia. Então, vamos lá. A imagem abaixo representa qual modelo atômico? Respondam aí no chat. Valendo um almoço na sua casa. Quem vai acertar qual é o modelo atômico? Tá fácil, gente. Mostrei várias imagens lá. Raíra perguntou se é Dalton. Dalton. Quem mais? Lembrem-se que Dalton foi o primeiro cientista a fazer a sua primeira teoria. E aí, quem vai dizer mais? Cadê Cauã, que é tão participativo? Raíra, Cauã nem tá na aula. Pronto. Raíra disse outro nome. Disse outro nome? Como assim? Outro nome? Rutherford. Vamos colocar no chat os nomes Rutherford. dos cientistas para eles lembrarem, porque realmente esses nomes são... É um pouco complicado para lembrar. Mas não lembro de todos, deixa eu ver se eu lembro. Dalton. Depois de Dalton veio Thomson, se não me engano. Aí depois de Thomson veio o Rutherford. Depois de Rutherford, Rutherford. Veio Bohr, né, que teve a teoria Rutherford-Bohr. Depois Sommerfeld e depois o princípio de dualidade de Heisenberg e o princípio de dualidade e a incerteza de Heisenberg. Ixi, quantos nomes! Palavra, danada. Vocês estão colocando no chat, Patrícia? Patrícia, não tem como colocar nada, mulher. Perdidinha aqui. Sem ver nada, nem ninguém. Se não tiver, eu coloco. Vamos lá, Dalton, Thomson, Rutherford. E aí, agora com os nomes já estão aí. Vocês já sabem qual é? Cauã disse que era Rutherford. Eu estou escrevendo, Aline, os nomes. Rutherford. Deixa eu esperar tu escrever esses nomes aí. E a gente vai ver. Raíra, tu ainda acha que é Dalton? Isso, Raíra disse que falou primeiro Dalton.
E Cauã falou agora Rutherford. E quem mais? É porque é o seguinte, eu não soube escrever. Eu coloquei Ruth, H-O-U-T. Foi isso que eu disse. Ela disse outro nome, aí eu fui tentar entender. Oxente. Quem é que tá falando? Eu não sei, não consigo ver. Raíra, eu. Pronto. Raíra, eu disse que era Rutherford. E Cauã também. E aí, alguém mais vai dizer? Vocês vão deixar só eles? Valendo um almoço na casa de vocês, viu? Tô me sentindo convidada. Então, vamos lá. Mas parece que vocês gostam de viagem. O modelo atômico é de Rutherford Bohr. Então, vamos considerar que vocês acertaram. Isso aí já é o aperfeiçoamento de Bohr. Lembra que Bohr aperfeiçoou o modelo de Rutherford? Então, vamos dar meio ponto por essa resposta. E agora, segunda questão. Qual foi o cientista que propôs o primeiro modelo atômico que ficou conhecido como bola de bilhar? Dalton, todo mundo respondendo. Ixi, ai, que povo. Ela não deixa nem terminar a pergunta, né? Não é? Resposta correta, John Dalton. Parabéns. Muito bem, mas todo mundo acertou, parabéns. Vocês são umas feras. Parabéns mesmo. Então, vamos lá. Essa aqui é de VOF. Então, eu vou ler a frase e vocês vão me dizer se é verdadeiro ou falso, tá bom? Sobre o modelo de Rutherford, considere as afirmações abaixo como verdadeiras ou falsas. Então, o modelo atômico de Rutherford sugere que o átomo apresenta o aspecto de um sistema planetário. Vocês acham que essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Valendo um açaí, hein? Vocês acham que o modelo de Rutherford foi conhecido pelo sistema planetário? Estão dizendo verdadeiro. Raíra e Andressa. Pronto, Raíra e Andressa. Quem mais? Quem mais? Então, o modelo atômico de Rutherford, ele sugere que o átomo apresenta o espaço de um sistema planetário. E é verdadeiro. Então, as meninas acertaram. Vamos para a letra B. O modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como o modelo pudim de ameixas ou pudim com passas em decorrência do seu aspecto. Essa já está fácil. Vocês já responderam a outra? E aí? Essa está muito fácil. Andressa disse que sim e Raíra disse que acha que não. Então, verdadeiro ou falso? Coloquem V ou F no chat. Quem acha que é verdadeiro, bota V. E quem acha que é falso, bota F. Andressa disse verdadeiro. Sim. O modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como o modelo pudim de ameixas. É o quê, amiga? Raíra também disse verdadeiro. Olha, vocês têm que prestar atenção. Vocês acabaram de responder a letra A. O que é que a letra A sugeriu? Que o átomo apresenta o aspecto de um sistema planetário. E aí foi verdade essa afirmação. E a letra B? Ele apresenta o aspecto como pudim de passas. Ficou conhecido como pudim de passas. Raíra está dizendo que é falso. Falso. Vocês só confundiram. Isso, eu lembro que eles estão falando do mesmo modelo atômico, é do mesmo modelo, é o de Rutherford. Vocês têm que se ligar nos nomes. Rutherford é o planetário. Agora a gente vai ver quem era o pudim de passas. Lembrem, ó, Dalton,
bola de bilhar, eu vou mostrar até na imagem, ó. Dalton, bola de bilhar. Thomson, pudim de passas. Rutherford, modelo planetário. Para aí vocês peguem os nomezinhos que se parecem, que era cada modelo, como era chamado, e tentem associar ao nome deles, para ficar mais fácil para vocês lembrarem. E aí, ou seja, o de Rutherford era conhecido como o sistema planetário, como já afirmou na letra A. Na letra C, no modelo atômico de Rutherford, os elétrons giram em torno do núcleo, que é formado por prótons e nêutrons, de forma semelhante aos planetas que giram à volta do Sol. E aí, essa afirmação, vocês acham que é verdadeira ou é falsa? Vocês acham que esse modelo era semelhante aos planetas que giravam ao redor do Sol? O modelo... Mas peraí, Sim, tá em qual alternativa? Na C. na letra C, isso. Cauã respondeu verdadeiro. Andressa disse que era verdadeiro. Uhum. Rairo disse que era verdadeiro. Pronto. Então, como também já afirmou na letra A, que tem um aspecto do sistema planetário, o modelo atômico de Rutherford tem forma semelhante aos planetas que giram à volta do Sol, onde tem um núcleo e os elétrons ficam girando ao redor do núcleo, como eu mostrei lá naquela animaçãozinha para vocês. E aí, o modelo atômico de Rutherford é também chamado de modelo atômico de Rutherford-Bohr. O que é que vocês acham? Raira disse falso. Falso. Quem mais? Quem vai falar mais? Ninguém mais? Ei, mãe. O povo aqui falando zoado. Então, ninguém vai dizer mais a letra D, se o modelo atômico de Rutherford é chamado também de modelo atômico de Rutherford-Bohr. Vocês lembram que teve um que fez um modelo atômico e depois se juntou com o Bohr para criar outro. Vocês têm que lembrar se foi esse mesmo. Não, vocês têm que saber que Bohr fez o aperfeiçoamento do modelo de Rutherford, mas isso não quer dizer que o modelo de Rutherford seja chamado modelo Rutherford-Bohr. Então, Raíra estava certa, essa é falso. O modelo atômico de Rutherford é conhecido como sistema planetário. E o modelo Rutherford-Bohr é outro, no caso é o modelo de Bohr, que é o modelo de Bohr que foi chamado Rutherford-Bohr. Conseguiram entender isso? Me digam aí se vocês conseguiram entender. Entendeu? Bom, gente, então com isso vocês acabaram de ganhar um almoço no conforto da casa de vocês. Gostei dessa. Esperando o convite, viu? Já acabou? Parabéns. Já, Larissa. Já, Larissa, já. 12h10. Então, quando você fala amarelo de fome. Então, assim, gente, na próxima aula, no caso, semana que vem, próxima quinta-feira, vai vir uma outra dupla, uma outra equipe, mas eu agradeço muito a participação de vocês todos. Sempre a ideia é continuar nesse sistema aí que as meninas sempre trouxeram, aulas dinâmicas, aulas maravilhosas, um Pix. Mulher não tem para Pix, tem para almoço. Um Pix, eu adoro essa Raíra. Pronto, gente. Então, até a próxima aula. As meninas vão se despedir.
de novo. Tchau, foi um prazer trabalhar com vocês. Mais uma Saudades. vez, né? Mas agora é de verdade. Bom, Agora é gente, de verdade. mas esperamos voltar novamente. Beijos, bom almoço e um bom fim de semana. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Até a próxima aula. Beijo, Raíra. Beijo.